Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar fundo, na realidade agrária e política do Brasil. A gente vai usar como base uma entrevista bem recente, né, do sociólogo Sérgio Botton Barcelos, que saiu no Instituto Humanitas Unisinos. É um material, assim, muito rico para a gente entender melhor as tensões, sabe, entre o agronegócio, que domina, a agricultura familiar, que está ali resistindo, e o cenário político agora, né, com o Lula 3. A ideia aqui é tentar desvendar um pouco as raízes disso tudo e o que significa para o país. Bom, vamos lá. A entrevista do Barcelos já começa destacando como essa imagem de eficiência do agronegócio foi, tipo, construída, né, ao longo do tempo. Isso vem lá da ditadura de 64, com muito apoio do Estado, da mídia também. Aquela coisa do agro é pop, agro é tech. Exato. E é uma construção ideológica, assim, muito poderosa, né? Barcelos coloca que o agronegócio, na prática, é uma espécie de versão moderna do latifúndio antigo. Continua concentrando muita terra, o foco é total na exportação de commodity e um ponto-chave acaba invisibilizando outras formas de produzir comida, né? O Estado historicamente bancou essa modernização conservadora, como o José de Souza Martins chamou. Ou seja, investiu grana, tecnologia para reforçar a estrutura que já existia, não para mudar. E isso, claro, criou um consenso meio fabricado de que esse é o Brasil que dá certo. A mídia repete, os think tanks, até na música, né? O tal do Sim. agronejo. E olha que interessante, governos de tudo quanto é lado, de esquerda, de direita, apoiaram esse setor. Por quê? Como que o Barcelos explica isso? Parece meio contraditório, né? Então, ele aponta que não é tão contraditório assim se você olhar para o poder estrutural mesmo, sabe? O poder econômico e político que o agro tem é um setor-chave para a balança comercial, não dá para negar, e tem uma bancada no Congresso, a FPA, que é gigantesca e muito unida. Atuam juntos, não importa quem está no governo. Governos mais progressistas, como Lula antes e Dilma, fizeram o que ele chama de uma dupla aposta. Por um lado, criaram programas importantes para a agricultura familiar. Sim, o PA, o PNAE, foram super importantes. Mas, ao mesmo tempo, também fortaleceram o agronegócio, né, como motor da economia, sem mexer na concentração de terra. Já governos mais para a direita, tipo Temer, Bolsonaro, aí sim, abraçaram a agenda do setor sem nem disfarçar. No fundo, o que Barcelos argumenta é que continua existindo um pacto, sabe, que protege o latifúndio como base de poder no Brasil. Entendi. E nesse cenário todo, com esse apoio gigante para o agro, como que fica a agricultura familiar, a camponesa? A entrevista dá a entender que essa pauta perdeu força no governo Lula 3, é isso. A diferença de dinheiro no Plano Safra agora, 24, 25, é um exemplo que ele cita, né? 516 bilhões para o agro empresarial e 89 bilhões para a agricultura familiar. É quase 6 vezes mais. Exatamente. E essa diferença toda tem efeito direto lá na ponta, né? A Comissão Pastoral da Terra, a CPT, ela registrou um recorde de conflitos no campo em 2024, mais de 900 mil pessoas afetadas. É muita gente. As disputas são principalmente por terra e água. E tem aumentado muito os casos de contaminação por agrotóxico, que é bem preocupante. O Barcelos critica um pouco a lentidão do governo atual para avançar na reforma agrária, na demarcação de terras indígenas quilombolas. Ele vê iniciativas como o Terra da Gente, mas como uma forma de gerenciar a crise, sabe, de baixar a tensão, do que como um esforço real para atacar a desigualdade de terra na raiz. A prioridade do governo parece ser a estabilidade econômica, né? O tal do arcabouço fiscal. E para isso precisa de aliança com o Centrão no Congresso. E aí, agendas sociais que custam mais, como a reforma agrária, acabam ficando em segundo plano. O Barcelos também fala do governo atual como sendo menos de mobilizar a sociedade, né? Mais pragmático, focado em administrar as desigualdades, mas sem propor um projeto diferente de país. E como isso bate na sociedade civil? O pessoal está cansado, desmobilizado. Olha, um cansaço existe, é visível. Os dados que ele cita na entrevista da CNC mostram um endividamento das famílias altíssimo, né? Quase 78% em 2025. É muita coisa. Mas o Barcelos pondera que não é bem apatia ou conformismo. É mais a luta do dia a dia para sobreviver mesmo, misturada com a exaustão depois de anos de crise, né? Política, econômica,
E também um certo medo de repressão, de violência. Ele até sugere que a própria postura do governo, que talvez tema novas agitações sociais fora do controle, como foi em 2013, acaba contribuindo para essa desmobilização. Mas ó, a luta por terra não acabou, não. Os movimentos históricos, MST, MPA, Contage e tantos outros, eles continuam na ativa. Talvez mais fragmentados, mas continuam. E aí, nesse vácuo, né, surgem figuras como o Tarcísio de Freitas, que parte do agro vê como uma alternativa. Um tipo de bolsonarismo sem Bolsonaro, talvez mais aceitável para o mercado. Então, para a gente amarrar o que o Barcelos descreve, a gente tem um agronegócio com poder gigantesco, que foi sendo construído, consolidado por décadas. Do outro lado, uma agricultura familiar e camponesa resistindo, mas com bem menos recursos, menos espaço político e um governo tentando equilibrar os pratos, mas muito limitado pelas alianças políticas e pela prioridade na economia na questão fiscal. É o que é impressionante mesmo, e o Barcelos detalha bem isso. É como essas estruturas de poder ligadas à terra são fortes, são resilientes no Brasil. E isso, acho, deixa a gente com uma pergunta central para entender o país, né? Diante dessa teia toda de interesses econômicos, de poder político já estabelecido e com urgências sociais tão grandes como a fome, a crise do clima, que tipo de faísca, que tipo de movimento social, político, talvez até cultural, poderia realmente dar um empurrão para construir um projeto diferente de desenvolvimento rural? Um projeto que coloque a justiça social, a questão ambiental no centro mesmo, que vá além desses modelos que historicamente só concentraram terra, poder e muitas vezes destruição. Fica aí a reflexão, né?